Fala rapaziada, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece do nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou pedir para você, como sempre aí, deixa aquele likezão aí que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Nosso canal tem tido um crescimento muito grande nos últimos dias, aí, nos últimos meses. Como vocês sabem, a gente chegou aí aos 10 mil inscritos. Então, assim, cada vez mais as pessoas vão conhecer o nosso trabalho. Cada like que você dá ajuda bastante. Cada comentário que você dá ajuda bastante. Cada compartilhamento que você faz aí ajuda bastante. Enfim, a sua ajuda é muito necessária pra gente aqui no canal. Então, ajuda aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Você que chega aqui pela primeira vez, né, faz isso aí. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva, compartilha aí que a sua opinião é muito importante pra gente aqui no canal. Beleza, rapaziada? Hoje, né, vou falar aqui um modo geralzão do que aconteceu durante a semana do Vasco, aquele jogo horroroso contra o Mirassol. Enfim, tudo isso muito mais dentro desse vídeo aqui, né? Então, vamos lá, vamos nas notícias aí que é o que nos interessa de fato, né, rapaziada? Vamos lá. Começando aqui, galera, pelo Juninho. Juninho Pernambucano que tá aqui nessa foto, né? Tá aqui o golzinho dele aqui também. O Reizinho completou aí 51 anos ontem, né, na sexta-feira, completou. Então, fica aqui o meu parabéns ao Juninho Pernambucano, nosso Reizinho da Colina, fez muito pelo Vasco, multicampeão pelo Vasco, merece todas as honrarias aí do torcedor vascaíno. Muito obrigado, Juninho, por tudo, né? Que um dia você possa retornar ao Vasco em alguma função que você consiga ajudar, né? E que o Vasco volte a nos dar alegrias, né? Então, obrigado, Juninho. Juninho que foi campeão pelo Vasco aí em 1998, né? Foi campeão da Libertadores, da Mercosul de 2000, Brasileiro de 97 e 2000, Rio-São Paulo de 99, né? E o Carioca também de 98. Então, muito obrigado. O Vasco até postou um vídeo em comemoração aí ao aniversário do Juninho, né? Mas enfim, muito obrigado por tudo aí, Reizinho. Tamo junto sempre, né? E vamos que vamos. Mudando aqui agora de assunto, vamos falar de Vasco e Mirassol, né? Não fiz aquele pós-jogo, né? Eu confesso a vocês, porque eu tava puto pra cacete, né? Não vou mentir pra vocês. Tava muito puto, né? E também tava com algumas, né? Viagens aí pra vocês verem que agora eu tô no cenário habitual, né? Tava viajando a trabalho, voltei, né? E tava meio cansado no dia de Vasco e Mirassol. Mas vamos falar desse jogo aqui rapidinho. Cara, que jogo horrível, né? Vamos ser sinceros, vamos ser muito honestos naquilo que a gente tem para poder falar de Vasco e Mirassol. Muito ruim o jogo, né? Não achei que o Vasco jogou mal, mas assim, a postura do Vasco depois que o Vasco fez o gol foi um negócio que eu não esperava que fosse acontecer. Erros bizarros, foi duas falhas individuais ali que a gente acabou tomando a virada, né? Obviamente que não é o fim do mundo, né? Tá difícil ganhar lá, não é só o Vasco que não venceu, mas o Vasco já é o terceiro jogo que joga contra eles, já toma a terceira porrada também. Então, assim, o Vasco precisa acordar, cara. Acho que o Fernando Diniz, né, de aval dele também, desse jogo, né, em repercussão ao que ele fez com o Nuno, mas enfim. Eu acho que o Vasco precisa muito aí entrar na linha o quanto antes. O Vasco precisa de constância, né? Precisa de ter ali uma permanência de uma constância reta ali do que ele está fazendo, né? A gente precisa vencer dentro de casa, precisa vencer, fora tem que beliscar algum ponto fora. Perdeu uma ou outra, beleza, mas se já começar um Campeonato Brasileiro que é longo, que é competitivo, dessa forma acho que já começa a complicar um pouco, né, o nosso início. Obviamente que está na primeira rodada, a gente sabe que as coisas vão desenrolar durante o ano, mas acho que o Vasco começou muito o Campeonato Brasileiro da maneira que ele terminou o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, tá na marcha lenta, então o Vasco precisa acordar e o Diniz precisa conseguir fazer com que esse time tenha constância positiva daqui para frente, né? A gente tem um jogo complicado, né? Já na volta, né? Contra a Chape, né? Vou falar isso daqui a pouco, mas o Vasco precisa acordar, o Vasco precisa colocar a cabeça no lugar, precisa começar a jogar futebol, porque foi muito feio o jogo de quinta-feira, né, cara? Achei que o Vasco faltou posicionamento legal, acho que faltou
O Vasco tem um pouco mais de fôlego para poder correr atrás. Acho que faltou um pouco mais de empenho também, né? O Vasco teve relâmpagos que fez uma boa partida, mas a gente precisa de mais, né? Como eu falei, o Vasco precisa, como eu já falei aqui outras vezes, eu acho que o Vasco continua precisando aí de dois zagueiros, né? Apesar de eu confiar bastante em Robert Renan e Cuesta, eu acho que a gente precisa de dois zagueiros para poder disputar com eles realmente, né? Para a gente colocar uma competitividade nesse cenário ali da nossa zaga. Assim como tá chegando o Cuiabano, né? Enfim, a gente precisa ter uma competitividade dentro do elenco para que as coisas comecem a acontecer. Senão fica muito confortável, cara. Senão a galera fica acomodada ali no quesito jogar, né? Então, assim, são dois bons zagueiros, mas eu acho que a gente precisa de uma constância um pouco maior de jogadores para aquela posição, para poder brigar para aquela posição. Não só naquela, mas no geral, que a gente consiga, né, de alguma forma, manter o nível do Vasco em cima, onde a gente consiga fazer as substituições, a gente conseguir manter o nível de um time titular, como a gente tem, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ir ao mercado para poder buscar essas posições, apesar de tudo aí também, né? Mas enfim, falando nisso, né? O Vasco tem aí nos próximos jogos, né? O Vasco vai pegar aí alguns jogos fortes aí durante esse mês de fevereiro. Então, assim, a gente tem jogos fortes aí, né? Então a gente precisa correr atrás desses resultados. Obviamente que o Carioca já está mais encaminhado, né? Uma classificação, mas, cara, não tô preocupado com o Carioca de verdade, apesar de a gente não ganhar há 10 anos aí, porra, tô cagando, de verdade. Acho que a gente tem que fazer uma boa competição sim, mas, pô, você colocar como referência pra gente ganhar, acho que não dá, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos, né? Se ganhar, obviamente que tá bom, né? Mas a gente precisa entender que a briga do Vasco são outras brigas que vão dar dinheiro ao Vasco, né? Mas enfim, próximos 5 jogos do Vasco, né? Já em fevereiro, né? O Vasco vai pegar o Madureira em São Januário. O mando é do Madureira, mas o jogo vai ser em São Januário, um acordo que foi feito ali entre as diretorias. Depois o Vasco, no dia 5, na quinta-feira, às 8 horas da noite, pega a Chape em São Januário, já pelo Campeonato Brasileiro. Aí fica um alerta muito grande, para a gente ter que vencer essa partida, para a gente começar bem o Brasileiro, né? Depois o Vasco, pela Taça Guanabara, pega o Botafogo em São Januário ou Maracanã, não sei ainda como é que vai ser, mas provavelmente São Januário, né? Depois o Vasco pega o Bahia em casa, no dia 11. E depois, para fechar essa sequência de 5 jogos, o Vasco vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, né? Enfim, tomara que o Vasco consiga aí, de alguma forma, uma constância boa, né? De vencer dentro de casa, jogar bem fora, beliscar um ponto, ou até vencer fora de casa. Perder uma ou outra vai fazer parte, mas a gente precisa ter uma constância, né? Precisa ter ali o time compacto, com a boa saída de bola, com a boa movimentação, e coisa que não está acontecendo, né? E entrando nesse assunto, né? Entrando nesse assunto de posse de bola, vocês viram o esporro que o Diniz deu no grupo no geral, mas o Nuno Moreira ele acabou ali cedendo um pouco, falando com o Diniz. Porém, galera, eu assim, de verdade, eu não vi nada demais. Coisa de jogo, que acontece no jogo, que não tem como você pedir por favor. Quem fala ao contrário disso nunca viveu a porcaria de uma beira de campo. Ninguém sabe o que é isso, então. Vi vários comentaristas falar besteira, falar que, porque tem que pegar leve, não sei o que, porra, tem que pegar leve, bosta nenhuma não, cara. É beira de campo, é profissionalismo, a gente tem que correr pra dentro. Você gostaria que seu chefe falava assim com você? Pô, são ambientes totalmente diferentes. O ambiente de futebol, cara, é uma parada totalmente diferente do ambiente corporativo, por exemplo. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu acho que a bronca é válida, né? Do jeito que o Diniz faz com o grupo, que ele blinda o grupo, deixa ele numa posição que ele faça isso também, que ele possa cobrar um pouco mais incisivamente os seus atletas. Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Pô, quem pensa diferente disso aí, cara, de verdade, dou todo respeito, toda e qualquer opinião. É frouxo. Nunca foi para beira de campo, nunca participou de uma beira de campo para poder entender o que de fato acontece ali dentro. Porque, cara, não tem cabimento você pedir alguma coisa. Por favor, faz aqui a sua passe. Não tem como, irmão. Tá dentro de jogo. Dentro do jogo o sangue tá quente, a parada tá fervendo ali. Você precisa atuar de maneira incisiva. Não tem outra parada. E o jogador de futebol está acostumado com isso, porque ele vem da beira do campo.
né? Se ele não tiver, tem que parar de jogar futebol, que acho que não é o caso do Nuno Moreira, né? Acredito que dentro do CT Moacir Barbosa e de São Januário isso já foi resolvido. Depois do Sport, o time jogou bem, né? E vamos ver agora contra o Madureira como é que vai ser. Porém, galera, uma sócia do Vasco Vascaína que não tem o que fazer, né? Essa criatura, essa bendita criatura não tem o que fazer. Ela protocolou uma denúncia no compliance da SAF do Vasco, né? Por que que ela fez isso? Ela quer se aparecer, né? Ela quer muito se aparecer, ela precisa se aparecer, né? Para que ela consiga algum sucesso na vida. Ela fez isso e colocou aí um compliance aí nas costas do Fernando Diniz, que não vai dar em nada. Porra, não vai dar em nada, não tem como dar em alguma coisa. Ela colocou que foi exposto o jogador. Pô, então, cara, então ele não tem que jogar futebol com a câmera virada para ele. Porque só querer só o bem bom também não tá legal, né? Enfim, ela não tem o que fazer, ela foi lá, protocolou uma ação de compliance contra o Fernando Diniz e tá correndo aí, acredito que não vai dar em nada e tomara que não dê mesmo, porque eu acho que as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares e os caras estão ali para isso, eles precisam jogar futebol, né? E o futebol, o ambiente do futebol, ela é dessa forma, né? Não é agressiva, que dele não foi uma agressão para humilhar o cara, não foi um chacoalho para ele poder acordar, foi só isso, né? Mas enfim, tem gente aí, especialistas que pensam diferente aí, entre aspas, é um coitadismo, uma frouxidão aí, que pelo amor de Deus, né? Enfim, vou falar de Jean David, né? Jean David que teve aqui no Vasco e depois que saiu começou a abrir o bico, falar que recebeu algumas ofertas de propina para poder jogar, de vantagem, de lucro para poder jogar e ele não pagou, por isso que não jogou. Pô, vou passar muito rápido por esse caso porque eu acho ridículo, né? O Vasco se pronunciou, não vou ler a nota do Vasco também. Aí eu pergunto para você, torcedor, você acha mesmo que o Jean David tinha condição de jogar no Vasco? Futebolzinho medíocre que ele arrumou? Ah, onde a fumaça, fogo. Tá, então vamos investigar, vamos ver o que vai acontecer. Mas do futebol, internamente futebol, você acha que ele tinha condição de jogar no Vasco? Porra, não tinha. É óbvio que não tinha. O cara não encaixou no Vasco. A verdade é essa. Ele não encaixou no Vasco. Ele não jogou porque ele não tinha condições de jogo. E toda vez que ele entrou, ele se deu mal. Toda vez que ele entrou, a galera queria que ele saísse. É só isso que aconteceu, né? Enfim, e aí o cara me vem com essa história, mas enfim, o Vasco protocolou também uma ação de compliance também. Vamos investigar para ver o que vai dar isso aí. Acredito também que não vai dar em nada. Se der, tem que aparecer o cara que falou isso para ele, né? Vamos esperar para ver. E no contraponto, galera, o nosso cria Ryan, que já fez a sua estreia na Premier League, né? Hoje pela manhã. E o Ryan foi muito bem, né? Ele manteve na zona de rebaixamento o time que joga João Gomes, né? Cria da Mulambada, né? Cria do Flamengo. John Arias e também o André. Sabe o André? Aquele que falou que não conhecia ele, que era o Valquimar, etc. Lá, então, o mundo do futebol, ele capota, ele não gira, né, irmão? O Ryan entrou, né? O jogo estava 1-0 e o Ryan conseguiu aí, numa jogada ali, em cima do João Gomes, virar em cima do João Gomes e a linha de fundo, tocar para trás e fazer com que o companheiro saísse na cara do gol ali e fizesse o segundo gol da partida, colocando o Bannermouth, sei lá como é que fala o nome do time do Ryan, Bannermouth, né, na frente ali com 2-0, fora de casa, né, e conseguindo aí mais essa vitória, importante para eles lá, subindo o time para a 12ª colocação e também afundando um pouco mais o time dessas três crianças aí que a gente passou aqui pelo futebol brasileiro, né? E o Ryan mostrando que é pai do André, né? Bateu neles aqui, bateu neles lá fora e continua batendo, né? E assim vai indo. Muita sorte pro nosso cria que merece. Nosso cria que está aí cada vez mais ativo, né? Lá na Premier League, né? Chegou lá, estreou, né? Tá indo para dentro aí, tá conseguindo fazer com que o mundo conheça ele, até porque ele merece, e fazendo com que ele consiga voos maiores lá na Inglaterra. Vamos falar agora de Campeonato Carioca, né? O Vasco pega o Madureira, né? Como falei para vocês, na segunda-feira, às 20 horas, né? Porém, já começou a acontecer a rodada, né? A rodada começou e o Vasco caiu para a 3ª colocação do Grupo A, né? Perdendo ali a 2ª colocação, né? Com isso, o Vasco
com os resultados que eu vou passar para vocês aqui, né? Aconteceu o seguinte, né? Lá no Raulinho de Oliveira, entre Flamengo e Portuguesa, foi 1-1, esse jogo foi antecipado lá para o dia 11, né? Aí, que aconteceu já também no Lourivaldão, né? O Sampaio Corrêa empatou com o Boa Vista, o Nova Iguaçu perdeu para o Bangu, né? E no domingo, né? No caso, amanhã vai ter Botafogo e Fluminense, né? No João Saldanha vai ter Maricá e Volta Redonda. Em São Januário vai ter Madureira e Vasco, né? Comando do Madureira, como eu disse para vocês. Com isso, galera, a classificação do Campeonato Carioca está da seguinte maneira. Grupo A, Fluminense com 9 pontos, é o líder do grupo. Bangu com 9 pontos também, seguido do Vasco com 7, Volta Redonda com 7. E o Sampaio Corrêa com 7, perdendo ele apenas um saldo de gol. E a Portuguesa na última colocação com 4 pontos. No grupo B, tem o Botafogo com 9 pontos, Boa Vista com 7, Madureira com 6, Nova Iguaçu com 5, Flamengo com 4. E o Maricá ali com 3 pontos. Se o Maricá vence ali o jogo dele, né, contra o Volta Redonda, complica muitas coisas ali pro Flamengo, né? Mais do que já tá complicado. Tomara que aconteça mesmo. Eu não tô aqui para torcer pros caras, não. Né? Tomara mais é que aconteça. Ah, Diego, time reserva. Cara, ó, tô nem aí. Quando o Vasco tá na merda, ninguém se preocupa com a gente também, né? Enfim, então, vida que segue para todo mundo aí, né? Quase terminando o vídeo, galera. Vamos falar aqui agora do Vasco, que recusou 2 propostas aí de patrocínio master, né? O Vasco pediu garantias a duas empresas, se eu não me engano, uma eu esqueci o nome, mas a outra é a 01Bet, a outra eu esqueci o nome agora. Porém, o Vasco já está aí discutindo com outra bet também, metas e o bônus, né? Porque está se aproximando de um desfecho aí para poder colocar a marca já no seu lado master, né? Aqui na parte da frente da camisa. O Vasco está muito próximo de anunciar a nova parceria aí, né? Com essa casa de apostas. Vamos torcer para que seja tudo resolvido, né? E o Vasco está em um valor aí de 70 milhões aí, em torno de 70 milhões aí, que é o dobro que ele recebeu da Betfair no ano passado. Tomara que dê certo aí, o Vasco consiga, de fato, vai dobrar, né, a tua receita em relação ao patrocinador master, né, cara? Então, assim, tomara que dê certo, tomara que as coisas aconteçam ali pro Vasco, tomara que a gente consiga, de alguma forma, consiga fazer com que o Vasco tenha mais receitas, né? Enfim, galera, para finalizar o vídeo, galera, o Vasco está aí pertíssimo de anunciar tanto o Cuiabano quanto o Spinelli, né? Vou falar do Cuiabano primeiro. Cuiabano, ele está lá na Inglaterra, no time do Marinax, o North Forest, né? Está lá, não vai ser negociado nesse final de semana. Ele tem até... Por que não vai ser? Tem até segunda-feira. Segunda-feira fecha a janela europeia de contratação. Ou seja, se nenhum clube aparecer interessado no Cuiabano até segunda-feira e conseguir fechar negócio, o Cuiabano vai vir para o Vasco. É o que tudo indica. Não é que eu estou falando que vai... Se tudo indica que o possível reforço do Vasco pode ser o Cuiabano. Por quê? Porque o Cuiabano quer permanecer na Europa e o Marinax também quer que ele permaneça na Europa. Lembrando que o Marinax tem, né, 2 times, tem o Nottingham Forest e também o Rio Ave lá em Portugal. Então pode ser que ele ache de mesclar aí, jogar para um lado para o outro e o Cuiabano acabar parando lá em Portugal. Se caso isso não acontecer, há grande chance de o Cuiabano vestir a camisa do Vasco. Ele que já aceitou a proposta do Vasco, já deu ok para a proposta do Vasco e também, né, agora falta ele se acertar com o grego lá, com o Marinax. Então, assim, vamos esperar para ver o que pode acontecer, mas pode ser que tenha um final feliz aí juntamente com o Cuiabano. Spinelli, o Vasco fez uma proposta hoje à tarde pelo Spinelli, avançou, né, junto ao Independente Del Valle, e eu vou falar para vocês, eu gostaria muito que o Spinelli viesse jogar no Vasco. Eu acho ele muito a cara do Vasco. Para mim é um Verratti ali, né, mais novo, né, com mais gás, com mais intensidade, né, com mais doação, até porque tem a idade um pouco mais nova. Se não me engano, ele tem 29 anos, então vai conseguir entregar um pouco mais. Tomara, né?
Mas eu acho ele a cara do Vasco. Se vai dar certo ou não, aí eu não sei. Não sei como é que vai ser. Mas estou torcendo para que feche e a gente consiga aí, de alguma forma, ter o Spinelli em nossa equipe também. Beleza, rapaziada? Então, vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas assista até o final aí, né? Deixa o like, compartilha. Tamo junto. Amanhã eu tô de volta aqui para poder falar mais com vocês. E amanhã não, né? Na segunda-feira, fazendo pré-jogo, né? De Vasco e Madureira. Beleza, galera? Tamo junto. Até mais. Abraço. Valeu, Vasco.